tudo bem? Espero que vocês tenham tido uma boa semana. E hoje a gente vai para mais uma carta de Paulo. E antes de começar, eu vou orar. Pai amado, eu agradeço por esse momento, porque nós estamos aqui, Senhor. Agradeço pela riqueza da Bíblia. E agradeço pela inspiração que Tu deste aos homens que escreveram todos esses livros que estão na Bíblia, Senhor. E nos faz aprender com eles. Em nome de Jesus, amém. Hoje, a carta de Paulo a Filemon é o tema da nossa conversa. E essa é uma carta diferente das outras. Ela é uma carta, assim, que não é para dar conselho, que não é para falar para nenhuma igreja, é para falar para uma pessoa, Filemon. E essa carta, a gente sabe que está escrito lá, que Paulo escreveu, mas a gente pode lembrar de coisas, ou lembrar não, entender coisas através dessa carta. E eu vou explicar para vocês por que essa carta é tão diferente e por que eu gosto tanto dessa carta. Paulo estava preso e ele escreveu a Filemon. Mas por que ele escreveu a Filemon? Filemon não dirigia nenhuma igreja igual Timóteo ou Tito. A gente viu nas semanas passadas que Paulo escreveu a Timóteo, que estava em Éfeso. Paulo estava lá em Roma, na Itália. Eu coloquei esse mapa aí para vocês verem a diferença dos lugares, como Paulo estava longe deles. Timóteo estava em Éfeso, Paulo escreveu para Timóteo. Tito estava na ilha de Creta, Paulo escreveu para Tito. E Paulo escreveu para Filemon. E Filemon era um homem de Colossos. Eu estava lendo e estava vendo que, assim, provavelmente Paulo conheceu Filemon, lógico, numa das viagens dele, provavelmente em Éfeso. E Filemon aceitou Jesus como Salvador. E passou a ser um servo de Deus. Naquele tempo, era muito comum as pessoas terem escravos. Eu sei que isso é horrível. Hoje em dia a gente entende isso. Mas naquele tempo, era uma coisa que era legal as pessoas terem escravos. Hoje, se a gente precisa que alguém faça alguma coisa na nossa casa, tipo assim, minha luz apagou e não é problema da eletricidade, chamo um eletricista, eu pago pelo serviço do eletricista, que é um profissional, ele vai na minha casa e conserta o meu problema. Se o meu carro está estragado, eu vou aonde? No mecânico. O mecânico é um profissional e eu pago pelo serviço dele. Mas naquele tempo, as pessoas, eu acho que até mais ricas, elas tinham escravos. E Filemon tinha. E essa carta é justamente sobre um desses escravos. Filemon era um homem que devia ter, assim, uma boa situação na época dele, porque a gente sabe que ele tinha escravos. E acontece o seguinte: Filemon tinha um escravo chamado Onésimo, e Onésimo fugiu. Onésimo fugiu da casa de Filemon. Olha só, Filemon estava lá em Colossos. Vocês vão ver aonde que Onésimo foi parar. Onésimo fugiu. E ele foi parar, sabe aonde? Lá onde Paulo estava preso. A Bíblia não diz como é que Onésimo chegou lá. Eu até tenho muita curiosidade de saber como. Mas ele chegou. Ele chegou lá onde estava Paulo. E a Bíblia também não diz, mas eu acho que Onésimo foi procurar Paulo porque ele queria o perdão de Filemon. Mas mais do que isso, Onésimo teve um encontro com Jesus nesse percurso. Desde a fuga de Filemon até o encontro com Paulo, Onésimo conheceu Jesus. E isso mudou a vida dele. Mudou tanto que ele foi procurar Paulo. E aí, Paulo escreveu uma carta para Filemon.
Eu acho que Onésimo tinha pedido para Paulo. Onésimo deve ter falado para Paulo assim: Paulo, eu fiz uma coisa que não era certa, porque fugir, os escravos daquele tempo de fugir não era uma coisa certa. A gente sabe, porque o Brasil já teve escravos, que os escravos, quando fugiam, muitos donos deles até mandavam matar. Uma coisa horrível, eu sei que é uma coisa horrível. Mas a gente vai aprender coisas com Paulo e com essa situação. Coisas que a gente pode colocar em prática hoje. E Paulo escreve uma carta linda para Filemão. E ele fala de Onésimo. E ele chama Onésimo de filho. E ele fala para Filemão que Onésimo tem sido bom para ele, tem ajudado ele. E aí ele fala para Filemão: eu estou enviando ele de volta para você, como se fosse o meu próprio coração. Olha que coisa linda. Paulo estava escrevendo para Filemão, dizendo que Onésimo tinha mudado, que Onésimo era uma pessoa maravilhosa. E ainda fala assim: olha, eu queria que ele ficasse comigo, mas eu não quero fazer nada sem que você saiba o que aconteceu. Porque, na verdade, pela lei, Onésimo pertencia a Filemão. E aí, Paulo diz para Filemão, no livro de Filemão, eu vou colocar os versículos aqui para você, 15 e 16, ele fala o seguinte: eu não quero mais que Onésimo seja escravo. E ele fala assim: é possível que ele, Onésimo, tenha sido separado da tua companhia por algum tempo, a fim de que você pudesse reavê-lo agora e para sempre. Não mais na condição de escravo. Aliás, muito melhor do que escravo, como irmão amado, particularmente por mim, e ainda mais por ti, tanto quanto amigo pessoal, como cristão. Paulo fala para Filemão receber Onésimo, mas receber Onésimo não mais como escravo, e sim como irmão. E ele ainda fala mais, além dele falar para Filemão receber Onésimo como irmão, olhar Onésimo de uma outra forma, ele ainda fala para Filemão assim na carta: e se ele te deve alguma coisa, algum dinheiro, põe na minha conta. Como quem diz assim: pode deixar que eu vou pagar e vou resolver tudo. E com isso, Paulo ensina uma coisa pra gente, que ele já falou sobre isso várias vezes, em várias cartas. E a gente tem que sempre lembrar disso. Para Deus não existe escravo, não existe empregado, não existe patrão, não existe rico, não existe pobre, não existe quem manda, não existe quem obedece. Para Deus, nós somos todos iguais. Somos todos pessoas que Deus ama. E a gente é igual. Você merece o amor de Deus, tanto quanto outras pessoas. Você precisa do amor de Deus, tanto quanto outras pessoas. E esse amor, Deus dá para todo mundo. Não importa se você é rico, não importa se você não é. Não importa se você tem coisas, não importa se você não tem. Nós somos todos iguais. E aí, Paulo, olha só como é que Paulo é ousado. Ele entrega a carta para Onésimo e manda Onésimo levar para Filemão. Ele entrega a carta e olha que coisa bonita, Onésimo vai. Porque Onésimo podia não ir com medo, né? Mas ele vai. Ele vai porque ele tinha fé de que ele agora, como um filho de Deus, ele ia encontrar o perdão de Filemão. E ele ia porque ele sabia, ele foi porque ele sabia que era a coisa certa que ele tinha que fazer. E a Bíblia não conta o que aconteceu. Eu queria saber o que aconteceu. Eu queria saber quando Onésimo chegou lá, o que aconteceu, como é que Filemão recebeu ele, mas a Bíblia não conta. Mas a Bíblia, através dessa carta de Paulo, deixa pra gente a certeza de que Deus recebe a todos nós
como nós somos. E Deus nos ama como nós somos. Mesmo que a gente tenha feito coisas erradas, mesmo que a gente não tenha tido uma vida que a gente acha que foi perfeita e merecedora. Sabe, o amor de Deus, ele não vem pra gente porque a gente merece. Ele vem pra gente pela graça. Ele vem pra gente de graça e por amor. Então você aí pode se sentir amado por Deus, porque Deus ama você. Eu vou orar pra gente terminar. Pai amado, eu agradeço pelo seu amor. Senhor, nos faz sentir esse amor. Nos faz sentirmos filhos amados, Deus. E nos ajuda a mostrar amor por todas as pessoas que estão ao nosso redor. Em nome de Jesus. Amém. Oi, prontos para começar a nossa atividade de hoje? A nossa atividade de hoje vai mostrar justamente o momento em que Paulo está escrevendo a carta e que manda Onésimo levar a carta lá para Filemon. E aí Onésimo sai de perto de Paulo e vai lá, levar a carta para Filemon. E aí, enquanto ele está andando, aparece aqui atrás o versículo onde Paulo escreve: é possível que ele tenha sido separado da tua companhia por algum tempo, a fim de que pudesse reavê-lo agora e para sempre. Não mais na condição de escravo, aliás, muito melhor do que escravo, como irmão amado. Vamos começar? Oi, vamos fazer a nossa atividade? Para nossa atividade a gente vai precisar de tesoura, lápis de cor, lápis para desenhar se a gente quiser, se precisar apagar depois, canetinha, cola e folha de papel. A gente vai precisar de pelo menos 2 folhas de papel. Dessa normal, né? Que a gente tem hoje o papel ofício. Então, vamos começar. A gente vai pegar a nossa primeira folha, vai dobrar no meio. E aí, a gente vai dobrar só uma das partes no meio de novo. E aí, eu não falei, mas se você tiver uma régua, é bom você usar uma régua para ficar bem certinho, porque a gente vai ter que cortar aqui uma janela, né? E aí você vai precisar da régua para marcar certinho. Eu não achei a minha régua, então eu vou usar esse envelope aqui para me dar a marcação que eu preciso. Eu vou deixar aqui 3 dedos e vou deixar aqui um espaço um pouquinho menor. E aí eu não posso cortar até o final. Então eu vou pegar esse envelope, vou usar ele como se fosse uma régua. E vou fazer aqui o retângulo que eu vou cortar. Pronto. Agora, com a minha folha dobrada assim, que eu vou cortar só na metade, a outra metade vai ficar inteira. Eu vou tirar esse retângulo aqui com a tesoura. Pronto, eu cortei esse retângulo e aí quando eu abrir, vai ficar assim, como se fosse uma janela aberta. E aí eu vou passar cola aqui nessa pontinha e em cima. E vou deixar essa outra lateral aberta. Eu não vou colar porque é ali que a gente vai passar o outro papel. Vou passar cola aqui. E aqui. Vai passando com a cola. E vou fechar e vou deixar colando. Enquanto isso aqui vai colando, eu vou fazer a minha outra parte da nossa atividade. Eu vou pegar a minha outra folha de papel, vou dobrar no meio também, igual eu fiz aquela. Só que aí, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai pegar, nessa metade a gente vai desenhar os bonequinhos. E essa outra metade aqui, a gente vai fazer o lugar onde a gente vai colar o bonequinho que ele vai andar. Agora tem uma coisa, ela não pode ficar desse tamanho. Então eu vou marcar aqui um pedacinho, que eu quero que ela fique um pouco menor.
e vou tirar esse pedaço. Então, eu vou passar a tesoura aqui e aqui. E aí, você pode desenhar como você quiser. Eu vou te mostrar como eu desenhei aqui. Como eu vou desenhar aqui. Eu vou fazer uma cabeça, um corpo assim simples. Que eu não sou boa de desenho, né? Mas eu sei que vocês são. Então, vocês podem desenhar como vocês acharem melhor. A manga. Os olhos, o nariz e a boca. E aí, para cada um, eu vou fazer de um jeito. Eu vou colocar um cabelo de um jeito, vou colocar uma roupa do outro, vou pintar do jeito que a mãozinha eu vou fazer só assim, ó. E o pezinho assim. E aí, para cada um, eu vou fazer um cabelo diferente, uma cor de roupa diferente. Mas eu vou fazer eles mais ou menos assim. E aí, eu volto com eles prontos. Pronto, eu já desenhei Paulo, Onésimo e Filemon. E agora, a gente vai colar. Mas antes da gente colar, eu vou escrever aqui dentro dessa janela aqui o versículo, para que quando eu puxar, o versículo apareça. Eu não vou usar todo o espaço. Eu vou usar só metade do espaço, para que quando eu puxar, quando ele chegar aqui, apareça. Antes de escrever, eu vou colar aqui, ó. Eu vou colar Paulo desse lado e depois eu vou escrever o nome dele embaixo. Eu vou colar Filemon aqui desse lado, Filemon do outro lado. E aí eu vou escrever antes de colar o Onésimo. Pronto, já tô aqui com o meu versículo escrito. Com Paulo e Filemon colados. E agora eu vou colar Onésimo. Antes de colar o Onésimo no lugar que ele vai ficar, eu vou colocar a nossa tirinha aqui dentro, porque eu preciso colar Onésimo já com a tirinha aqui dentro, ó. Ela vai ficar assim. Eu vou colocar ela no lugarzinho que ela vai ficar. E aí, eu vou passar cola um pinguinho aqui. E vou colar ele lá. E aqui eu vou escrever o nome dele, pra gente não esquecer o nome dele, né? E tá pronta a nossa atividade. Quando Onésimo deixa Paulo e vai até Filemon, aparece exatamente o que Paulo escreveu na carta que ele pediu que Onésimo levasse. Se você quiser, você pode até colocar, eu vou até colocar aqui, ó, vou desenhar uma cartinha aqui na mão dele, ó. Pronto. Aqui. Onésimo levando a carta onde Paulo pede para que Filemon receba ele como irmão e não mais como escravo. Essa é a nossa atividade de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Até semana que vem.